primeiro vídeo do meu canal e conto com vocês pra se inscreverem e comentar bastante nos meus vídeos, tá? Vou contar pra vocês um pouquinho como é que foi o relato do meu parto. Descobri minha gravidez em agosto de 2022 e tive dia 28 de março de 2023. Pois é, minha gente, tudo começou quando o tampão começou a sair. Eu acho que dia 26, dia 27 mais ou menos, pela manhã, o meu tampão começou a sair. Eu já tinha arrumado casa, lavado prato, pano, e mesmo assim eu tava sentindo contração, mas não deixava de fazer, né? E não sabia que tava entrando em trabalho de parto. Quando foi dia 27, a agente de saúde feriu minha pressão, né? Por volta de 5 horas mais ou menos, de 2023, né? Aí ela viu que tava alta. Ela feriu a pressão aqui perto da minha casa, né? Então fui pra casa, tomei um banho. Não levei mala porque eu não achava que tava em trabalho de parto. E quem foi comigo foi a minha irmã, junto com meu esposo, né? Só que quem ia ficar comigo era minha mãe, caso eu tivesse. Eu fui, né? Quando cheguei lá, passei pela triagem e realmente minha pressão tava alta. E me encaminharam pra a obstetra me examinar, né? Quando eu cheguei lá, ela falou, você tá tão, tipo assim, arrumadinha, que eu tava tão, né? Eu não tava sentindo tanta dor assim, que você não tá em trabalho de parto. Eu tava com contração, porém eu não tava sentindo aquela dor do parto, né? E não sabia que eu tava em trabalho de parto. Ela, tipo assim, quis dizer que eu não tava em trabalho de parto porque eu tava bem bonitinha, né? Já tava com 38 semanas, né? Depois que ela viu a minha caderneta, eu acho que depois que ela me julgou também por não estar sentindo dor, ela pegou e mandou deitar na maca. Daí eu fiquei pensando, o que é que ela vai fazer agora? Depois que eu deitei, ela veio tocar na minha barriga. A gente ficou por volta de 30 minutos. E ela sempre falando que não era contração, não era contração. E eu lá sabendo que eu tava sentindo contração, né? Ela tocou na minha barriga. Foi quando senti uma contração bem forte mesmo. Ela viu que a minha barriga tava bastante dura. E foi aí que ela disse, é uma contração. Você tá em trabalho de parto. Só que não parece, você tá tão plena. Depois disso tudo, que eu soube que ia ser encaminhada pra Nazaré, né? Meu marido veio buscar a minha mãe junto com mala, porque não tinha mala, não tinha mãe, não tinha ninguém. Só tinha minha irmã junto comigo. Nisso tudo, eu acho que foi cerca de 30, 40 minutos pra ele poder vir de lá pra buscar a minha mãe aqui em casa, né? E a enfermeira de lá, que acompanha sempre a gestante, né? Quando vai ter, ela não quis esperar. E a gente foi pra Nazaré assim mesmo, sem mãe, sem roupa, sem nada. Lá, passei pela triagem de novo. Minha pressão continuava alta. E eu não podia ficar lá, porque além da pressão alta, eu não sentia aquela dor. Fui de ambulância junto com a minha irmã, né? E quando a gente chegou lá, passei pela triagem. E entrei lá pra dentro da sala acho que é da enfermeira lá, da obstetra, não sei. Fiz exame do xixi, fiz o toque novamente. E não foi aquela coisa tão horrível igual aqui na minha cidade, né? Depois de algumas horas que eu já tava lá, falaram que não podia ficar comigo lá, por conta que eu não tava sentindo aquela dor e a minha pressão tava alta. E também não podia me mandar pra casa, né? Nisso tudo, graças a Deus, deu tempo minha mãe chegar lá na Nazaré junto com as malas, né? E me deram a opção de Recife ou Vitória de Santo Antão, né? Eu tinha mais ou menos uma média de que aqui onde eu moro, pra Recife, é mais ou menos 2 horas. E pra Vitória eu não sabia. E eu escolhi Vitória mesmo e eles concordaram também. Mas depois que eu ganhei, né, que eu vim de carro, eu vi que era mais ou menos 1 hora e pouca só. Viram se tinha vaga pra mim ficar. Aí ligaram pra lá, tudinho certinho, e eu fui. Lá novamente eu fiz um toque, no total foram 4 toques. Um aqui onde eu moro, um em Nazaré e 2 lá onde eu tive ele, né, que é no João Murilo. Isso tudo de meia-noite pra 1 hora e eu nada de dor. Dor de parto, apenas contração, né? Pronto, graças a Deus eu cheguei no João Murilo, né? Quando eu cheguei lá, minha mãe não podia entrar, ficou lá embaixo. E quem entrou junto comigo foi a enfermeira daqui da minha cidade, né? Fiz exame da Covid, tava tudo certinho comigo, minha gente. E me internaram, né? Graças a Deus. Isso tudo de 5 e pouco a 6 horas, que eu fui pro hospital, feri minha pressão. E fiquei andando de hospital em hospital, porque eu não tava sentindo dor e não podia ficar, né? Até meia-noite, que foi a hora que eu realmente me internei, que a minha mãe podia entrar comigo, né? Daí eu fiquei, me deram um comprimido lá, logo quando eu entrei. E achando eu pra acelerar o parto, né? E eu fiquei andando, ela falou assim, a moça lá, né? Daí ela falou assim, não pode ficar andando, você tem que deitar. E eu fiquei pensando assim, se eu não andar, como é que esse parto vai evoluir? Pois é, mas aquele comprimido era pra pressão, agora que eu entendi, tá?
Porque geralmente nos trabalhos de parto as pessoas ficam andando, ficam na bola, dança, né? Daí, beleza, né? Isso tudo que eu contei, de 5 e pouca até meia-noite e pouca, 1 hora. Fui deitar e só levantava pra ferir minha pressão. Quando foi mais ou menos 4 horas da madrugada, feriram minha pressão e viu que já tava ótima, tava normal já, né? Aí quando foi depois da pressão, que foi mais ou menos 4 horas, me chamaram, fizeram toque de novo e viu que eu já tava com 8 centímetros. Daí estouraram minha bolsa e eu voltei pra cadeira onde eu tava, né? Até então eu não tava sentindo dor antes da bolsa estourar, mas depois que a bolsa estourou, foi dor até umas horas, dor. Mas também foi de 4 horas, né? Quando foi 5h15, mais ou menos. Nisso eu já tava uma vontade enorme de fazer o número 2, né? Mas não é o bebê, né? Quando tá já pra sair. É de 4 até, acho que uns 5, mais ou menos, 5 e pouquinho assim. Eu fui pra sala, que é a sala realmente do parto, né? E consegui fazer uma esforcinha e ele nasceu. E o meu parto não foi aquele parto tão difícil, porque a dor que eu senti foi praticamente essa dor de 4 horas da madrugada e ele nasceu de 5h15. Nasceu com 3,310 kg e acho que foi 49 centímetros ou 50 centímetros, eu não lembro bem. Levei alguns pontos, não perguntei quanto foi. Até hoje eu nem quero saber, mas eu acho que foi em torno de 6, 7, mais ou menos. Nasceu, fizeram bastante pergunta. Minha mãe ainda viu da porta, conseguiu ver, né? Da porta lá. Depois que ele nasceu, logo em seguida veio a placenta, né? Eu também não senti tanta dor, senti mais cólicas. Aí depois que me costuraram, eu fui pra maca, levaram ele pro peso, pra vacina, e depois me entregaram ele, né? Quando foi mais ou menos umas 7h10, me chamaram pra tomar banho. Eu fui. Depois disso, foi que arrumaram um quarto e eu consegui ficar no quarto e na cama junto com ele. Depois que ele nasceu, né, ele fez teste não sei se foi da boca. Eu sei que foi da orelhinha. Fez teste também do olhinho e passou pela pediatra, né? E é isso. Tive ele dia 28 de março, de parto normal, e vim pra casa dia 1 de abril. Contei aí meu relato de parto pra vocês, espero que tenham gostado. E embora seja o primeiro vídeo, né, eu gostaria muito de ver os comentários. E pra você que é mamãe, e principalmente na hora do parto, não coloque na cabeça se vai doer, se não vai doer. Vou estar postando vários outros vídeos. E pra vocês que é mamãe, não comparem, tá? Porque cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa vai ter sua própria experiência.